Sobre a questão de dom, não é um dom, é uma habilidade desenvolvida. Então, você está falando do que você faz, né? De ver o mundo espiritual. Mas assim, você tem muita facilidade, porque você já vê isso com 6 anos de idade sem nem tentar, vamos dizer assim. Então, quantas pessoas que nem você existem, que tipo, desde criança conseguem ver, e quantas pessoas se treinarem, né? Se tentarem, como você falar, pegar essa habilidade e desenvolver ela, vão conseguir também ver isso. Qualquer um consegue? Qualquer um consegue desenvolver habilidade e capacidade. Vamos lá. Aí a gente vai entrar em alguns critérios, e o Gorgonoide já tá me odiando, mas... Não, tá doido. Pra você ter ideia, cara, eu não tive oportunidade de falar aqui não, mas eu fui espírita a minha vida toda, tá? Minha mãe é espírita, ela não gosta de falar isso não, mas foda-se, eu tô falando. Então, tipo assim, ela me levou no Já centro... falou. ela me leva em centro espírita, tipo assim, levou a vida toda. E depois de mais adulto também continuei frequentando centro espírita. E eu já li os livros do Allan Kardec. Eu conheço um pouco, né, do kardecismo e tal. Tem aqueles livros lá que ele faz entrevista com o espírito, né? Tem os livros lá que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu conheço os livros, né? E assim, eu não duvido de nada disso que está acontecendo. Nada disso que você fala. Eu não duvido de nenhum tipo de experiência espiritual que as pessoas têm, entendeu? Quando eu chegar, talvez, na hora que chegar no assunto, talvez eu faça algumas perguntas. Pode fazer. Não, eu vou. Mas na hora que chegar na hora, entendeu? Eu tô esperando, tô desejando você desenvolver os assuntos e tal. Tá. Mas. Eu acredito sim, né, em tudo isso de mundo espiritual. Eu não tenho dúvida que isso acontece, entendeu? E meu questionamento vai ser mais qual que é. Você vai entender na hora que eu fizer a pergunta, pode ficar tranquilo. Eu tenho um monte de pergunta também da hora aqui, mas eu tô deixando rolar. No hinduísmo, existem escolas que ensinam você a desenvolver essas habilidades. A clairvoyance, que é a clarividência, é diferente de vidência. Hoje vocês mais escutam falar de vidente, que dá um pouco de coceira quando a gente escuta esse tipo de coisa, porque todo mundo fica com o pé atrás. Nós estamos no meio de uma pandemia, por que ninguém preveu isso? Cadê os videntes? Porque todo mundo tem as previsões de final de ano e ninguém falou sobre isso. Sim. Nos Estados Unidos, a gente tem uma cultura de vidência bem complicada, onde os psychics, os sensitivos, Isso. eles são colocados como pessoas ali que beiram o charlatanismo, beiram a linha mais tênue de será que é ou que não é? Então você tem a Teresa Caputo, você tem o Henry Tyler, você tem o John Thomas, que foi preso por estelionato nos Estados Unidos. Eu acho que fica complicado quando eles começam a envolver a parte de monetizar em cima desse dom. Eu acho que é aí que começa a surgir as dúvidas das pessoas. Ô, mano, tem um monte de gente que faz consulta espírita pela internet, velho. Vai tomar no cu. Então... eu não acredito nisso não, velho. Você vai me desculpar. A pessoa pegar você pela internet e ficar lendo carta, vai se fuder, mano. Pra mim E cobra o dinheiro do caralho, mano. O cara cobra 300 conto pra ficar 1 hora com você ali no Skype falando ladainha genérica que você fala pra qualquer um em casa. Ai, você tem alguém que te odeia. Porra, é lógico que você tem alguém que te odeia. Quem não tem? Você está passando por problemas financeiros. No Brasil, mano, 99% das pessoas estão passando por problema financeiro. Você tem problemas no amor. Porra, quem tá resolvido no amor, velho? Tomando. Aí você vai respondendo e você mesmo vai direcionando a conversa e o idiota, o cara que é esperto, vai falando as coisas que você quer ouvir e você vai achar, nossa, o cara sabe tudo da minha vida. Nos Estados Unidos tem 2 leituras que os hipnólogos adoram, que é a leitura fria e a leitura quente. O John Thomas, ele ficava com um ponto eletrônico no ouvido, enquanto uma pessoa ficava no tablet, no Facebook, pegando o nome das pessoas da audiência, do auditório, e ficava contando no Facebook. A vida toda. Então, é uma exploração, mas da parte psicológica. É um show. Quando a gente entra no budismo, nas escolas tradicionais do budismo, onde a gente tem hoje no mundo o Vajrayana, o Mahayana, o Theravada se extinguiu, é muito difícil você ver templos do Theravada, o Kadampa, o budismo japonês, o budismo vietnamita. Existem muitos ensinamentos como desenvolver certas habilidades. Eu cheguei a mostrar um livro aqui para as pessoas, ele está no meu quarto de oração,
mas eu carrego só alguns livros aqui que eu gosto de uma leitura contínua sobre o budismo, tá? Onde tem 5 clarividências que você desenvolve junto a uma das escolas que o Dalai Lama frequenta, pra vocês terem uma ideia, tá? Dentro desses princípios do desenvolvimento da clarividência, se dá por práticas de exercícios como pranayamas, que são as respirações, e o desenvolvimento das técnicas de shunyata, que são desenvolvimento do vazio, da vacuidade, de você deixar sua mente mais tranquila e você ter essas percepções sensoriais. O budismo, ele tem diversas consciências que você possui. Você tem uma consciência, Caio e Gorgonoide, que são as consciências mais simples, que são as sensoriais. Eu pego uma coisa, eu sei que é quente ou frio, é duro ou é mole, são as percepções mais simples. Com o desenvolvimento de outras consciências, você entra dentro desse universo das percepções maiores do que estão ao seu redor. Então você sente aquele arrepio dizendo, pô, alguma coisa passou aqui. Quando você interpreta esse arrepio dizendo, ok, tem alguém aqui, eu não sei o que é, essas habilidades desenvolvidas começam a criar uma tela mental que você vê quem é, o que deseja, você sabe como se conectar com esse ser, como estabelecer uma relação de comunicação natural. Porque a sua habilidade já está desenvolvida sensorialmente para isso. Então, do budismo e algumas escolas hindus ensinam esse tipo de coisa. Então, na Índia, tem alguns povos locais que são muito complicados de você lidar. Os agouris, por exemplo, onde eles meditam em cima de cadáveres em putrefação. Caralho. Agora, o Gorgonoide agora gostou. Eu não, tô de boa aqui, velho. O cara fala, esse é o meu amigo. Ele vai lá e pega o corpo, coloca no chão, senta em cima e medita sobre a morte, o estado da impermanência. Como tudo se decompõe ao longo do tempo, inclusive seus pensamentos, suas emoções. E ele chega até a experimentar o gosto do cadáver. Alguns são... Então, assim, por isso que eu falo, quando a gente começa a ver o mundo como Mas eles dão uma cozinhadinha no cadáver ou é cru mesmo? É cru mesmo. Puta, Fia na boca. Sushi de cadáver, mano. Eles comem com hashi? Wasabi e shoyu. Que legal, né? Não. Mas, então eles aprendem a lidar com a morte, por exemplo, enfrentando a morte. E o medo da morte. Por incrível que pareça, esses agores, eles são os caras que são mais consultados. As pessoas gostam de conversar com esses agores porque eles são capazes de ter essa percepção do ser humano. Quando eu aprendi isso ao longo de 15 anos, Caio, você me perguntou se tem outras pessoas que sabem fazer esse tipo de processo. Eu tive numa sala de aula com monges das Filipinas. A sala de aula tinham 20 pessoas que faziam a mesma coisa que eu. Eles conseguiam ver as formas de pensamento, eles conseguiam interpretar as emoções da pessoa, eles conseguiam realmente ver o que estava atrás de um ser humano. Só que essas pessoas, elas não deram continuidade aos estudos. Porque é caro, cara. São investimentos de $3.000, $4.000, $5.000 para estar do lado de um monge num final de semana, isso. Mas, não sei, mano. Eu tenho aquela visão que o monge é aquele cara que não quer nada da vida material, ele só quer ficar na montanha meditando, velho. Aí essa parada de cobrar essa grana altíssima aí, eu acho estranho. Mas eu posso estar totalmente errado, né? Minha visão é leiga. Tá? Você só vai dar valor àquilo que você considera caro. Então, é o princípio de meritocracia. Hoje, um MBA custa R$30 mil. Sim. Por que o MBA custa R$30 mil? Por quê? Os professores não poderiam cobrar mais barato? A instituição não poderia cobrar mais barato? Por quê? Porque é um ensinamento de qualidade. Eu diferencio aqueles que têm meritocracia, que vão dar mais valor e que vão saber aplicar esse ensinamento de uma maneira mais assertiva. Isso é fato, sabe por quê? Só completando o que você tá falando aí, o Caio também sabe disso, até no meio da musculação. Quando a gente faz vídeo de dieta de graça, é claro que muita gente dá valor, mas muita gente, tipo, caga porque você tá falando. Mas quando você faz um curso lá que custa R$500, aquelas pessoas que compram, tipo assim, 90% cumprem aquilo porque foi caro.
Entendeu? Às vezes, quando é de graça, o cara começa, faz uma semana e já para. Fala assim, depois eu vejo isso. É a mesma coisa, pô. Você sempre vai comprar um produto, aí tem o caro e tem o barato. Aí você fica assim, peraí, mas por que isso é mais caro? Aí você fica com medo de comprar o barato e o barato sai caro, né? Por exemplo, meu telefone celular é um iPhone 5. Por que eu não tenho um iPhone 12? Porque eu não vejo uma aplicabilidade na minha mão de um iPhone 12. Uhum. Eu tenho um iPhone 5 que é o suficiente, que atende o que eu preciso. Se eu quero um ensinamento de qualidade, eu vou pagar. Então eu trouxe o cara das Filipinas para o Brasil. Eu paguei a viagem do cara, paguei a estadia do cara, paguei a alimentação do cara. Uhum. Paguei o conhecimento que ele adquiriu ao longo de muitos e muitos anos com outros professores da época e que, obviamente, tem muito valor. E ainda tive que pagar a devolução do cara, ou seja, passagem de volta, estadia, comida e tudo mais. Então ele cobra para você, para vir de lá para cá, para te ensinar. É cômodo, era mais fácil. Eu ia até a montanha, né? Então, assim, todo investimento numa educação espiritual é cara, não é barato. Eu acho que eu gastei mais de 100 mil reais só de estudos. E eu ainda gasto. Tem livros que estão chegando diariamente para mim. Eu tenho uma biblioteca muito legal aqui sobre o budismo. Tá? Então, quando eu me deparei ao longo de 15 anos com técnicas extremamente avançadas, eu falei, pô, eu vou dar muito mais valor a isso. Então, eu já trabalhava com isso antes de entrar no YouTube. A clarividência é a habilidade de ver através de algo. Então, eu vejo através de uma estrutura física, de uma estrutura emocional e mental. Espíritos. Tio Spook tá vendo um espírito. Cara, espírito é fichinha. Quando você olha para uma pessoa e fala, cara, você tem uma tendência a ter um câncer de fígado, e a pessoa olha para você e fala, pô, acabei de sair do médico, como é que você sabe que eu tô com câncer de fígado? Você fala, pô, eu posso estudar. Só me explica uma coisa, uma curiosidade aqui. Como que você vê isso na pessoa? Essa tendência a ter um câncer de fígado? Tipo assim, você tá passeando na rua, aí é tipo assim, é tipo um bagulho futurístico, aparece lá uma janela assim de computador do lado do cara, assim, um holograma, falando assim, esse cara é isso, isso, isso. Ou, tá ligado? Tipo assim, como é que tu vê essas paradas? Tipo, é simples. Dentro do princípio de bioenergia ensinado na acupuntura tradicional chinesa, você tem a estrutura física, que são seus órgãos, seus tecidos, músculos. Você tem uma estrutura emocional, uma estrutura mental. Essa estrutura física, ela possui um corpo de energia ao seu redor. Que é como se fosse, cara, quando você come, o seu estômago, ele precisa de energia para dissolver o alimento. Essa é uma energia física. Só que toda energia física, ela precisa de uma queima de energia, certo? Tipo, o carro, quando você coloca a gasolina, ele queima a gasolina, você vê a queima da gasolina ali. Ela gera uma energia. Essa energia que faz com que o seu estômago queime o alimento, ela é percebida por essas consciências que eu te falei. Então, você cria uma habilidade de percepção maior. Entendi. Se você for fazer uma pesquisa no mundo, você vai ver que tem muitas pessoas que falam ou que já passaram por uma situação dessa, de alguém olhar e falar, pô, o cara falou que ia ter uma doença e apareceu. Ou alguém que tem essa habilidade que vai te explicar. Então você não enxerga assim nos seus olhos alguma coisa diferente do que a gente enxerga, você percebe. Você tem a percepção. Entendi. Você sabe quando vem uma imagem na sua mente? Quando eu falei do iPhone 12, você imaginou o iPhone 12. Sim. Você cria aquela imagem. Então, na rua não acontece, eu não faço esse tipo de coisa. Eu fiz, na época da faculdade, eu estava entrando na faculdade, estava vindo uma menina, eram 4h30 da tarde, eu estava entrando na faculdade, eu parei a menina e falei, você tem um cisto no seu ovário direito. Fiz do nada, cara, assim, na maior estupidez humana. A menina começou a chorar desesperada. Eu falei, pronto, criei um inimigo aqui na faculdade, né? Aí a menina olhou pra minha cara e falou, como é que você sabe disso? É verdade, eu acabei de sair do ginecologista. Eu vi a mancha sobre o corpo de energia na altura do órgão. Você vê uma manchinha vermelha, como se tivesse sobre a pessoa. Certo. Mas aquilo isso aí só dá pra ver pessoalmente, né? Mas aquilo... Isso aí só dá pra ver pessoalmente, né? Não necessariamente. E eu vou te explicar até onde se expande a clarividência. Mas rapidão, essa parada do cisto, você
tem que ter, tipo assim, você vê aquilo, mas você tem que ser meio que bom de interpretar a geografia ali, né, do lugar certinho que tá na anatomia humana, né? Porque se tu é burrão, não manja dessas paradas, você vai falar que a menina tem, sei lá, outra coisa. Ó, isso aqui era da minha época, anatomia da musculação. Então você começa a entender certas anatomias humanas e você começa a estudar anatomia humana. Sim. Na acupuntura, você é obrigado a saber anatomia. Então você tem que saber sobre a estrutura muscular, a estrutura dos órgãos, tudo. Então, tudo é um complemento. Então, na hora que eu vi, eu sabia onde estava. Eu vi a mancha na altura do útero do ovário ali. Então, eu tomei um risco, vamos dizer assim, porque foi espontâneo. E aí as pessoas na faculdade me chamavam de bruxo. Eu fiquei conhecido como um bruxo na faculdade, só porque eu consegui ver esse tipo de coisa. A partir disso, eu fiquei muito cauteloso. Brain Gans, by Caio Botura.